Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525, pela NET Claro, pelo portal GazetaWeb.com e o aplicativo TV Mar. Obrigado mais uma vez pela audiência, o pessoal que anda conosco lado a lado, e pela próxima meia hora você vai ficar atualizado com as últimas notícias do esporte. Lembrando que neste programa nós vamos trazer a preparação do CRB para a rodada do final de semana e do CSA também pela Série B do Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada da competição. Assim como os momentos também da partida que fechou a 23ª rodada ontem, o empate do Náutico com Vitória em 0-0. Vamos mostrar gols da Série A do Campeonato Brasileiro, informações dos clubes de Alagoas em preparação para a última rodada da primeira fase da Série D, principalmente Coruripe, que joga em busca da classificação amanhã enfrentando Vitória da Conquista no estádio Gerson Amaral, e depende apenas de si para poder alcançar a sua classificação para a próxima fase da Série D, a 4ª divisão do futebol nacional. Aqui no programa também nós vamos repercutir a morte de Maradona, 60 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. Ontem, logo depois do Canal Esportes, as notícias ganharam repercussão, lembrando que foi no início da tarde que veio a confirmação da morte de uma lenda do futebol. E daqui a pouco você vai poder acompanhar a nossa homenagem. Aqui no Canal Esportes, nós não vamos ficar em clima de velório, vamos fazer diferente. Em homenagem a tudo aquilo que o Maradona fez no futebol, nós preparamos sim uma homenagem para ele nesse momento que todos nós estamos de luto, tristes e ainda sem acreditar, sem aquela chamada caída de ficha da morte do Maradona aos 60 anos, uma maneira tão prematura, uma maneira precoce. E para quem viveu meados de 1980, início dos anos de 1990, sabe o que o Maradona ainda apresentou para o futebol e o que foi, inclusive, para o povo argentino e para o planeta. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Está no ar mais um Canal Esportes. Ontem, quando encerrou o Canal Esportes, alguns minutos, horas depois, veio a confirmação da morte de Diego Maradona, que é uma lenda do futebol. E o público, não só os argentinos, mas os apaixonados pelo futebol em todo o planeta, se juntaram. Os personagens do futebol, seja aqueles do passado, do presente e até aqueles que estão projetando o seu futuro no futebol, sentiram a perda do Dieguito, o Dom Diego, que foi, inclusive, durante sua vida, alvo de muitas polêmicas fora de campo. Nós não estamos aqui para poder fazer menção àquilo que foi negativo na vida do Diego Maradona. O programa Canal Esportes vai tratar da maneira como ele merece, o respeito que movimentou, inclusive, sentimento dos mais diversos. Aqui no Brasil, por exemplo, no Beira-Rio, o estádio, pela primeira vez da história, utilizou as cores azul e preto, que são cores da Argentina, da seleção argentina, para ser mais necessariamente preciso, diante dessa situação toda em que o Diego Maradona viveu momentos de glória, momento que acabou sendo talvez o auge de sua carreira com a seleção argentina e o título de 1986, com aquele gol fantástico em cima da Inglaterra nas semifinais da Copa do México. Nós vamos trazer agora a nossa homenagem a Dieguito Maradona em um momento diferente aqui do Canal Esportes, mas não é um momento de tristeza não, apenas de gratidão por tudo que ele representou para o futebol mundial. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight with the habits of the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our hometown. Everything that we were chasing, I'm impatient just to see
wanna be here in our hometown, running free. It could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. You make how you make everything fall into place. You see, ooh, yeah, you make everything. Hometown, running free. It could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. How you make everything fall into place. You see, you make É, o Dieguito deixará saudade e será sempre lembrado por ser uma referência no futebol argentino. Nós temos hoje no presente Lionel Messi, mas que é muito cobrado pelo torcedor argentino pelo que o Maradona fez na época dele, e o Messi, que ainda não conquistou um Mundial com a seleção argentina. Lembrando que o Maradona também chegou à decisão do Mundial em 1990, quando a Argentina eliminou o Brasil nas oitavas de final. É, rapaz, aquele jogo que foi 1-0 com o gol do Canidia. Você lembra? Em 1990. E naquele ano, a seleção argentina perdeu o Mundial para a Alemanha. Nós brasileiros nos unimos naquela oportunidade, em 1990, para torcer pelos alemães, né? Depois da eliminação do Brasil da seleção do técnico Lazzaroni. Bom, mas Maradona viveu altos e baixos na carreira e tinha, assim como muitos de nós brasileiros, problemas com a balança. Isso era uma briga constante. Você vê vários trechos aí desse vídeo que nós separamos em homenagem para o Maradona. Ele magro, ele um pouquinho mais gordo, ele muito mais gordo. Então, esse problema sempre acompanhou o Maradona. Agora, talento nunca deixou de existir. O cara com a bola no pé fazia, de fato, a diferença. E nós vamos mostrar aqui no Canal Esportes os 5 gols mais bonitos escolhidos aí pela equipe para definir o que foi o Maradona dentro de campo, um verdadeiro gênio. Já para começar em alto nível, na 5ª posição temos Maradona versus Lazio em 1985. Um gol realmente de outro planeta, bicho. Dá uma olhada. Still just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really I don't mind, cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, no longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say whatever they want, what's left to say. What's left to say. Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey, and I'm dreaming, no need to show me how the reason. Na 4ª posição temos um gol que não é tão absurdo assim, mas a ocasião o torna absurdo. Eu vou te explicar. A gente vê de vez em quando alguém reclamando que o campo tá ruim, tá cheio de buraco, enfim. Mas o Maradona provou que ele realmente era craque, bicho. Nesse jogo mesmo, ele jogou em um campo totalmente ruim, praticamente não existia grama, era só barro, lama mesmo, mas mesmo assim o futebol dele apareceu e apareceu com muita força. Veja o gol que o bicho fez, mesmo jogando em um campo totalmente arrebentado com muita e muita lama. Not sure about what I'll be. Still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well, it's up to me. It's up to me. Yeah. Living in a world overcome with greed. Not what I want, got everything I need. And I'm working hard till the day I succeed. The day I succeed. Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey. And I'm dreaming, no need to show me how the reason. You can't slow me down, season the moment only now. Yeah, so we gon' be
terceira posição temos Maradona versus River Plate. Eu escolhi esse gol pra gente relembrar porque ele demonstra uma tranquilidade, bicho, na frente do goleiro, que somente o cara que entende muito de futebol consegue ter uma tranquilidade dessa. Veja aí a facilidade de Diego Armando Maradona. Como de River viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol, 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 gol. The junior always wanna be the senior. I swear that the grass looks greener. Wanna change your demeanor, looking like John Cena. A girl that is fast with an ass like Trina. Do exactly what you need to do, but you can't have your cake and eat it too. And I swear the very second we complain is when the thing we work for. Na segunda posição temos outra pintura ainda mais genial de Diego Armando Maradona. É um gol que ele fez em 1981 contra o San Lorenzo. Dá uma olhada na genialidade que esse cara tinha. Marcando Veloso, Maradona, encarando, le pegó el arco, Maradona, golazo de Boca Juniors, Maradona, Boca Juniors 2, San Lorenzo 0, E para fechar com chave de ouro, na primeira posição temos Maradona versus Verona em 1985. O cara, quando sabe jogar bola, bicho, ele consegue fazer coisas inesperadas. Esse gol é um grande exemplo do que eu tô falando. O improviso que ele teve, pegou o goleiro e todo mundo de surpresa, e ele conseguiu fazer um gol, mas um gol, bicho, extraordinário. Still just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really I don't mind, cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, no longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say whatever they want, what's left to say. What's left to say. Cause I'm leaving all the pain today, meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey, and I'm dreaming, no need to show me how the reason. A verdade é que todo e qualquer tipo de homenagem feita ao Maradona acaba sendo uma justiça muito grande pelo que ele representou pelo futebol. Você viu aí 5 momentos de um jogador fantástico, um jogador que tinha uma explosão enorme para partir para cima dos adversários. E o que ele fez no Napoli da Itália foi uma coisa impressionante. Tirar um time que era apenas um time pequeno da Itália e transformar num dos mais vitoriosos em 1980, nos anos 80, na verdade, né? Nos anos 1980, o Maradona conseguiu fazer isso. Tanto é que existe já uma necessidade de mudança por parte no comportamento dos dirigentes do Napoli, da Itália, que pretendem mudar o nome do estádio para Diego Armando Maradona. Isso ainda está sendo cogitada, essa possibilidade, mas o nome do estádio do Napoli hoje poderá se transformar o nome Diego Armando Maradona pelo que ele fez na história do clube. Vamos dar uma olhada aqui com esses lances que nós estamos mostrando, né? Lances inesquecíveis e memoráveis, nas últimas informações a respeito do velório do Maradona. Inclusive, pelas informações que nós recebemos pelo Globoesporte.com, o advogado de Maradona criticou a demora de ambulância e pede investigação. Tevez, Mascherano e Maxi Rodrigues se despedem em velório íntimo. E a entrada do velório de Maradona tem confusão entre fãs e polícia, que precisou intervir. Em luto, Napoli joga a partida mais dolorosa de sua história e Maradona cogitou o nome de Ayrton para bebê, se fosse menino. Algumas das informações. Vamos dar uma olhada nessa entrada do velório aqui rapidinho, nessa matéria. Inclusive, o Globo Esporte está fazendo uma cobertura especial e muito justa do velório do Maradona, né? A aglomeração de fãs causa empurrões e tumulto na fila para entrar na Casa Rosada, que abriu portões às 6 da manhã. E aí tem essa foto, uma imagem forte, né? Dos torcedores, dos fãs do Maradona, que queriam acompanhar o velório, com a participação ali da polícia para poder intervir a entrada, né? A entrada do velório de Diego Maradona, morto na última quarta-feira aos 60 anos, registrou uma confusão entre fãs que aguardavam para entrar na Casa Rosada, onde o corpo do astro está sendo velado. Pouco depois da abertura dos portões do local, às 6 da manhã de Brasília, um grupo de pessoas trocou empurrões na fila que era controlada por grades, aqueles chamados disciplinadores. Então a polícia precisou intervir.
Vamos dar uma olhada aqui, subir rapidamente. Essa informação aqui para a gente não interessa. Para a conclusão da matéria. Olha a quantidade de pessoas aguardando na Casa Rosada nas primeiras horas de hoje para acompanhar o velório do Maradona, né? Policiais com equipamentos de choque rapidamente formaram um cordão de isolamento perto dos portões da Casa Rosada, interrompendo o fluxo de pessoas enquanto os fãs trocavam socos e atiravam objetos uns nos outros. Um outro grupo da polícia chegou e 2 cordões foram formados para dispersar a confusão. Foi usado gás lacrimogêneo. Após alguns minutos, os policiais voltaram a permitir a entrada de fãs na Casa Rosada em um fluxo menor do que o original. Aos poucos, o acesso foi normalizado, com uma longa fila sendo organizada por grades ao redor do Palácio do Governo. Ainda tem mais fotos, imagens dos torcedores, né? Olha esse daqui, mais exaltado, partindo ali para cima do escudo, né, de proteção da polícia. Vamos aqui acompanhar o final da matéria. A expectativa das autoridades de Buenos Aires é que cerca de 1 milhão de pessoas passem pela Casa Rosada para se despedir do maior ídolo da história do futebol argentino. A princípio, os portões serão fechados às 4 horas no horário de Brasília, mas o grande fluxo de pessoas pela manhã não é descartado na parte da tarde desta quinta-feira. Você tem noção do que é isso? A estimativa, 1 milhão de pessoas na Casa Rosada. É a população, quase a população de Maceió. Maceió tem o quê? 1.200.000 hoje registrados, 1.200.000, 1.300.000, não é? Registrados hoje, ou um pouco mais do que isso. Mas é quase a população de Maceió inteira passando pelo mesmo local para poder se despedir, o que mostra o que representa o Maradona, não é? Muita gente, mãos na cabeça, o pessoal desolado. O mundo inteiro hoje vive esse momento de tristeza, né? E aí nós vamos, no decorrer da programação da TV Mar, falar um pouco mais, trazer mais detalhes nos próximos programas. Fica difícil, né? Até de seguir o programa como uma situação normal ao falar de Maradona e dessa perda para o futebol. Bom, ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão com algumas partidas. E quero pedir a sua atenção, telespectador, você que me acompanha também pelo portal Gazeta Web neste exato momento, os internautas, né, que se encontram conosco e pelo aplicativo TV Mar também, para acompanhar algumas partidas que a rodada da Série A movimentou ontem com 1 minuto de silêncio, como já tem nas leis dos critérios, principalmente das questões de isolamento social e das vítimas da Covid, mas também 1 minuto de silêncio em memória de Diego Armando Maradona, né? Todos os estádios e países do planeta passaram por esse processo. Nós vamos agora trazer o duelo entre Atlético Mineiro e Botafogo pela primeira divisão do futebol brasileiro, jogo que foi realizado ontem. Vamos dar uma olhada como foi esse jogo. Vamos ver. Aí a troca de passes pelo Atlético Mineiro. Savarino fez 1-0. Gol marcado logo no início do primeiro tempo. O Atlético Mineiro, no segundo tempo, ampliou a vantagem. Com o Eduardo Sacha, também no início agora do segundo tempo, gol marcado aos 4 minutos, aí o Sacha fazendo o gol, colocando o Atlético Mineiro ainda mais em vantagem. Mas o Botafogo ainda diminuiu. Vamos ver como é que foi o gol do Botafogo. Cruzamento de escanteio, a bola foi alçada na área e a cabeçada do Marcelo Benevenuto para fazer o único gol do Botafogo na partida, placar final, Atlético Mineiro 2, Botafogo 1. Peguei de beirada. O Ceará enfrentou o São Paulo ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a movimentação desse jogo, né, você vai poder acompanhar aqui no canal Esportes também. Vamos ver como foi. Final você já está vendo aí na tela, né, o resultado final. O primeiro gol do Diego Costa. São Paulo fez 1-0.
E o Ceará empatou. Cruzamento no lado esquerdo, cruzamento. E a conclusão da jogada do Léo Chu, 2 minutos do segundo tempo, para fazer o gol que deu números finais à partida. Placar final, São Paulo 1, Ceará também 1. E para fechar os jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos a partida entre Curitiba e Corinthians. Você vai poder acompanhar agora como foi o jogo nesta sequência do Canal Esportes. Uma jogada muito polêmica, né? O cruzamento, tentativa do cruzamento do lado esquerdo, a bola desviou no meio do caminho. E aí o Léo Natel fez 1-0 para o Curitiba aos 37 minutos. Aliás, para o Corinthians, né? 1-0 para o Corinthians. Uniforme bonito do Curitiba, né? Um verde escuro, né? Forte. O Corinthians fazendo 1-0, a bola desviou, né? No meio do caminho. Aí o Sassá fez o gol de empate do Curitiba, 1-1. Sassá no contrapé do goleiro Cássio. E o Corinthians fez esse segundo gol com o Jô, dando números finais à partida, né? Aliás, foi 2-2 o jogo, né? Foi 2-2 o jogo? Isso, foi 2-1 na verdade para o Corinthians a partida. Teve agora mais um gol, 3-1. O Mosquito, Gustavo Mosquito, fez o terceiro gol do Corinthians para dar números finais ao jogo. Placar final, Corinthians 3, Curitiba 1. Falou em Mosquito, né? Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, como andam as coisas depois desses gols que nós mostramos aqui. Vamos lá, o Atlético Mineiro lidera, tem 42 pontos, em segundo o Flamengo com 39, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Em terceiro, São Paulo com 38, em quarto, Internacional com 36, em quinto, Fluminense com 35, o Palmeiras é o sexto com 34 pontos, em sétimo, Santos com 34, em oitavo, o Grêmio com 34 pontos, nono, Corinthians com 29, em décimo, Atlético Paranaense com 28, o Bahia é o 11º com 28 pontos, em 12º, Fortaleza com 28, 13º, Atlético Goianiense com 27 pontos, em 14º, o Bragantino com 26 pontos, 15º, o Ceará com 26, 16º, o Sport com 25. O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento com 24 pontos. Em 18º, Curitiba com 20. 19º, Botafogo com 20 pontos. E o Goiás é o lanterna com apenas 15 pontos. O Vasco joga na segunda-feira contra o Ceará, na sequência desta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar sequência ao programa falando agora de Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o encerramento da 23ª rodada teve o duelo entre Náutico e Vitória. Você vai poder acompanhar agora como foi esse jogo. Vamos ver. Vai rolar a bola nos aflitos. Rafael Carioca na paralela para fazer o cruzamento. Léo Ceará. E por muito pouco, Léo Ceará não conseguiu chegar na bola. Hein? Chegou na área, Jean Carlos pediu do outro lado. Ele ajeita para o Rui. A batida, Ronaldo. Vico levantou para a área, Aldiney tenta tirar de cabeça, ficou pedindo um pênalti ali o Wallace. Nessa disputa aí o Wallace ficou pedindo um toque de mão. Eric foi para a área, pediu, o cruzamento é feito, o Eric tentou o desvio, a bola ainda tocou no Maurício Ramos. Olha o erro do Ronaldo Alves, ficou para o Léo Ceará. Léo Ceará vai chegando à área. Ainda Léo Ceará, pé direito. Um erro do zagueiro, capitão do Náutico. Num vacilo do Ronaldo Alves. O Hereda tocou para o Eric, recebeu, invadiu a grande área, tentou o chute colocado, mandou para fora. Vai tentando de longe a bola do Jorge Henrique para fora. Para o Thiago Lopes, cercado por 4 jogadores, chegou para o Léo Ceará. Impedimento. Deu um susto agora no torcedor do Náutico. Aldiney, Hereda, Ronaldo, que defesa. Jean Carlos, já não vale mais nada. Foi marcado um impedimento, mas que pancada, traulitada. De longe o chute do Hereda. Aí a jogada do Eric. Limpou, bateu forte. Ronaldo! Apareceu de novo o Ronaldo para fazer grande defesa. Gerson Magrão para o Rafael Carioca. Chute rasteiro, Anderson.
Muito bem, você acompanhou as informações. Vamos dar uma passada nas informações do CRB e do CSA com o Globoesporte.com aqui, na preparação dos nossos clubes para a Série B do Campeonato Brasileiro, sequência de competição. Vamos abrir então as notícias do Globoesporte.com AL, né, o Globoesporte.com Alagoas. CSA encosta no G4 da Série B e aumenta a chance de acesso. Você vai poder acompanhar tudo no Globoesporte.com. Bill entra na lista de pendurados do CRB. Outros nomes também, você encontra também essas informações no Globo Esporte. Sem Pimpão, que foi expulso. Pedro Júnior deve ser o escolhido de Moza para o ataque contra a Ponte Preta. O CSA que joga no sábado contra a Ponte Preta aqui no estádio Rei Pelé. Vamos dar uma descida aqui rápida para o Globo Esporte no Globoesporte.com, para daqui a pouco trazer a classificação. Goleiro do CRB, Vitor Souza, mostra raio-x do dedo fraturado e comenta sobre o tempo de recuperação. O atleta se machucou durante a partida de terça contra o Brasil de Pelotas. Jacozinho, contando que mudou de vida depois de fazer um gol com um passe do Maradona, disse que não seria lembrado se não fosse ele. E o Dimensão Saúde venceu o Zumbi e fechou a primeira rodada da segunda divisão na liderança. 5 times disputaram. Nós acompanhamos o gol do Aliança, né, que venceu o FF Sports na primeira rodada por 1-0, e ontem o Dimensão venceu o Zumbi e fechou a primeira rodada na liderança da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Vamos dar uma olhada agora na classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do encerramento da 23ª rodada da competição, vamos trazer então a classificação de momento da Série B com os nossos representantes, CRB e CSA. Chapecoense lidera, o CSA é o 8º colocado com 34 pontos. O CRB é o 9º com 32. O que acontece? O CSA está a 3 pontos do grupo de classificação para a elite. O CRB está um pouco mais longe. O CRB está a 5 pontos do Juventude, que é o 4º colocado. A próxima rodada da Série B, que é a rodada de número 24 da competição. Vamos subir aqui para a próxima rodada da Série B. A rodada de número 24. Isso, vamos para cá. Vai colocar no sábado, vamos descer aqui rapidinho, pode descendo. Para o sábado, CSA e Ponte Preta às 4 da tarde no Rei Pelé, e o Vitória recebe o CRB às 6h30 no Barradão, em Salvador. São jogos dos clubes de Alagoas na competição. Agora a Série D do Campeonato Brasileiro. O Coruripe joga contra o Vitória da Conquista amanhã pela classificação. Só depende de si. Está na 4ª colocação na classificação da Série D, no grupo 4. Lembrando que o Coruripe e o Jaciobá foram os representantes de Alagoas na competição. E o Coruripe encerrou agora há pouco a sua preparação para o Vitória da Conquista. Inclusive, por ordem disciplinar, o volante Jair Amaral recebeu o 3º cartão amarelo e não vai jogar, não fica à disposição do técnico Elenilson Santos. Em compensação, o lateral esquerdo Tadeu cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo e está à disposição. Quem vai conversar com a gente é o Pedrinho, jogador da equipe do Coruripe, e fala da preparação encerrada. Jogadores já em regime de concentração para enfrentar o Vitória da Conquista amanhã no estádio Gessa Amaral, na cidade de Coruripe. Na tela para você. Bom, a expectativa é a melhor possível. A nossa equipe está bastante focada, concentrada, junto com o professor Elenilson. Vamos ver o que ele tem de melhor para passar para a gente e executarmos da melhor maneira possível. Sim, pode sim. Somos uma equipe muito forte aqui dentro de casa. Estamos fazendo valer a pena o fator casa e cremos que amanhã será um grande jogo, uma grande decisão para a gente. Todos nós estamos encarando dessa maneira e sabemos que vai ser um jogo difícil, não é um jogo fácil, mas aqui dentro de casa é muito difícil ganhar da gente e está todo mundo unido no seu objetivo para conquistar essa vaga na próxima fase. Aí o jovem Pedrinho conversando com a imprensa no encerramento dessa preparação do Coruripe para o jogo de amanhã contra o Vitória da Conquista. Vamos dar uma olhada então como anda a classificação de momento da Série D, nesse momento decisivo da competição. A última rodada é a rodada 14 da primeira fase. O ABC tem 23 pontos, Itabaiana 23, Vitória da Conquista 22, os 3 já classificados. A bronca é aqui embaixo. Coruripe é o 4º com 18, Potiguar é o 5º com 18 e o Central é o 6º com 18. Todo mundo vai para essa última rodada com chance de classificação. Melhor para o time alagoano. O Coruripe tem mais vitórias, tem 5 contra 4 do Potiguar e 3 do Central. Isso é um peso para esse momento decisivo, porque se o Coruripe vence,
não precisa depender de outros resultados. Está classificado com a 4ª vaga. Então, Coruripe, Potiguar e Central jogam amanhã. Observe que a situação é a seguinte: os jogos marcados para as 3 da tarde. Coruripe e Vitória da Conquista, ABC e Itabaiana, Frei Paulistano e Potiguar, Central e Jaciobá são os jogos desta última rodada da primeira fase da Série D. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Deixo o meu grande abraço para você. Para fechar o programa de hoje, quero pedir para a nossa equipe de imagem encerrar o programa com mais uma grande homenagem a Diego Armando Maradona, a lenda do futebol. Quem acompanhou o Diego, porque o Pelé, ele tem um valor representativo imensurável. Eu não vi o Pelé jogar, vi um jogo de despedida do Pelé, né, dos tantos que ele fez, mas com a camisa da Seleção Brasileira, um jogo até festivo, nos anos de 1990. Mas o Maradona eu vi. Inclusive, o último gol do Maradona no Mundial, eu tive a oportunidade de assistir o jogo, Brasil, Argentina e Nigéria. Um dos gols antes que ele ter sido pego no doping, né, pelo uso de cocaína. Mas vamos encerrar o programa de hoje pelo lado positivo, com essa bela homenagem ao Dieguito, Diego Armando Maradona. Vai com Deus, seu nome está gravado na história e será sempre lembrado. Assim encerramos o Canal Esportes de hoje. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss. And in the letters you take form,